Boa tarde, este é o terceiro e último Sociedade Civil feito a partir da Mesquita Central de Lisboa. Já ficámos a conhecer melhor a comunidade islâmica, já falámos de segurança, mas hoje vamos falar de diálogo interreligioso. E debaixo desta cúpula enorme, lindíssima, da Mesquita Central de Lisboa, estão os nossos convidados de hoje. À minha direita, o Sheikh Zabir Edris, que é professor de língua árabe e teologia islâmica. À minha esquerda, o Padre Duarte da Cunha, que é da comunidade cristã. Novamente, à direita, o Isaac Assor, que é membro da comunidade judaica de Portugal. E depois, novamente à minha esquerda, Surya Kala Shangalal. Obrigado aos quatro. Obrigado pela simpatia, Sheikh, antes de mais, de nos receberem aqui na Mesquita. Obrigado por aceitarem este desafio para 60 minutos de diálogo aqui interreligioso. E permitam-me começar por uma pergunta básica. Quais são os valores comuns que vos unem enquanto diferentes credos, diferentes religiões? Sheikh, comece por si. Muito obrigado. Antes de mais, sejam bem-vindos à nossa Casa de Deus, a Casa de Todos. O que nos une, basicamente, é a humanidade. Nós somos todos humanos, viemos todos de Adão e Eva, e nisto estamos todos de acordo. E, portanto, somos todos irmãos, e é isso que realmente nos une. É o tomar conta uns dos outros, olhar uns para os outros e vemos que realmente, no fundo, somos todos iguais, apesar de termos as nossas diferenças e apesar de termos os credos que, efetivamente, podem ter algumas diferenças em alguns detalhes. Somos todos e acabamos todos por ser iguais e somos todos humanos, mas tal como na vida, há alturas em que valores se levantam, há alturas em que interesses se levantam e as pessoas naturalmente acabam por distorcer os valores e acabam por distorcer também as próprias religiões, e muitas vezes as religiões são vítimas desse distorcimento que existe, quando na realidade as religiões todas, desde o início, têm sido sempre religiões que olham umas para as outras, que acreditam numa nas outras, e todas as religiões também dizem que temos que respeitar o outro. Padre Duarte. Bem, eu diria, estou de acordo, nesta comum humanidade que todos nós temos, e se depois quisermos ainda depois começar a olhar para o humano, começamos a descobrir também neste coração humano, eu diria, uma exigência, uma procura contínua da verdade, do sentido último para a vida, de Deus, como nós lhe chamamos, e eu acho que esta procura, que é sincera, porque é quase que diria inata, pode estar ofuscada, podemos viver numa sociedade tão distraída e que não se nota, mas que exatamente as religiões acabam por ser também formas organizadas de vivermos esta comum procura de Deus. E nesta comum, depois há muito mais coisas comuns, vivemos na mesma terra, temos preocupações comuns, estamos na mesma cidade, temos preocupações comuns, portanto, há muita coisa que acaba por nos tornar preocupados e ocupados com coisas comuns. Mas no fundo, e acredito também pela minha experiência de fé, que somos chamados a amar-nos, não é? E amar-nos não é simplesmente a aceitar-nos, é que também queremos o bem um do outro e, portanto, promover este bem do outro e gerar, dentro do possível e dentro daquilo que também nós conseguimos e soubermos, uma comunidade, que não é simplesmente só ter um comum. Isso passa muito pela descoberta da experiência da fé, que depois, na sua diversidade, significa que também ainda estamos a caminho. Portanto, também é comum esta questão de estarmos a caminho, não chegámos já ao ponto de chegada da vida, da sociedade, da história, não é? E isso também nos faz peregrinos, e isso também é comum a todos nós. Portanto, há aqui vários fatores comuns de quem está a caminho, de quem tem as mesmas exigências do coração, a mesma procura da verdade e do sentido da vida, e que, portanto, a dignidade de todos nós, enquanto seres humanos, enquanto é comum, não é igual, não se distingue, nós, nisso, a Igreja tem sempre dito muito claramente e insistentemente que nós não devemos discriminar as pessoas por nenhuma razão, quer dizer, não há pessoas de A e B, ou como dizemos, Deus não faz acepção de pessoas e também nós não nos devemos, pois,
distinguimos-nos em muitas coisas e às vezes não é fácil as distinções não prevalecerem, mas é importantíssimo, numa base de diálogo, ir ao fundo para procurarmos aquilo que é comum. Isaac. Eu acho que há muito pouco a acrescentar, mas eu gostava só de dar uma chega que tem a ver com o sentido das religiões, que é, no fundo, dar um sentido também à vida, à própria vida, e que levam a pessoa humana a Deus, a uma elevação. As religiões são nesse, elas existem nesse sentido, ou seja é importante respeitar e conhecer as diferenças, mas particularmente respeitá-las também. Aliás, quase todos nós aqui temos qualquer coisa em comum, seja de uma forma ou de outra. O cristão, o islão, o hinduísmo talvez um bocadinho menos, mas estamos a falar nas religiões abrâmicas. O sentido da religião é o sentido da aproximação a Deus. Não havendo essa aproximação a Deus, então isso não é uma religião. No fundo é isso. Existem muitas diferenças, muitas similaridades em algumas coisas, mas o fundamental é haver o respeito e a consideração da própria diferença. E aquilo que o padre disse e que os Sheik falaram é claramente a verdade que deve ser no sentido da religião. Sonia Gala. Bom dia, Namastê, em nome da comunidade hindu. Obrigada pelo convite. Bom, vou ter que me dizer que eu não sou teóloga, como têm aqui os meus convidados, sou apenas uma mera curiosa que gosta de saber sobre o hinduísmo e é neste sentido que eu estou aí. Segundo o hinduísmo, religiões são um ponto de encontro de todos os seres humanos. Acreditamos, vou passar aqui as mensagens que os meus mestres espirituais nos passam e que nos dizem que, segundo os nossos livros, o hinduísmo aceita que nós somos Vasudeva Kutum. Como? Isso quer dizer que o universo é uma família e como família poderíamos viver em conjunto neste mundo, assim como os Vedas, que dizem que somos filhos, todos somos filhos de Deus e, portanto, temos sempre um comum, um elo de ligação que é Deus. Os Upanishads que dizem que em cada um de nós existe sempre uma força divina. Força divina é essa que nos leva, de uma ou de outra maneira, ao encontro de alguém que é Deus e o Deus Swaminarayan diz que nós somos um Atma. Atma e não um corpo. O Atma é algo específico que não tem cor, não tem raça, não tem credo, não tem nada. Somos algo que faz parte daquele corpo e, portanto, somos isso, somos todos diferentes, mas todos iguais e, portanto, é o que nos diz. O hinduísmo, em princípio, está receptível a aceitar as ideias que vêm dos diferentes credos, porque todos nós temos sobre um assunto só, temos sempre diferentes opiniões. Essas diferentes opiniões podem convergir e juntar para podermos fazer um elo de ligação, um elo de ir ao encontro de um caminho certo. Eu vou dar um exemplo muito prático. Nos Upanishads existe uma história que conta 5 homens ceguinhos, cada um estava com uma peça de um elefante. Deles uma peça do corpo do elefante. E cada um teve que descrever, à sua maneira, o que viam. Claro, cada um descreveu a peça de elefante que tinha, mas não tiveram a percepção do que era o elefante. E depois, quando lhes foi dada o elefante em si, para verem, aí repararam que, no fundo, juntar as peças todas formam um só, é o que nós somos todos diferentes, mas somos todos um, e portanto é neste sentido que o hinduísmo interpreta as religiões, todas elas são diferentes, todas elas são iguais, respeitando cada um de nós, se calhar podemos construir um mundo melhor com uma harmonia. Vou pedir-vos que, de forma que entendam, caracterizem as vossas religiões. Já aqui falámos um bocadinho, e a Sonia Gala também acabou já por ir adiantando, mas em que é que se caracterizam as vossas religiões? Qual é a fé? Em que Deus acreditam? Ou deuses? De que forma é que nós podemos passar mais conhecimento sobre as religiões? Porque muitas das vezes
nós temos percepções erradas sobre as religiões e depois preconceitos que acabam por impactar no comportamento de todos. Vamos tentar passar um bocadinho de conhecimento. Quem são vocês? O que professam? De que forma? Se quiserem, já aqui falámos dos valores comuns, mas se quiserem também daquilo que vos diferencia. Bom, Passir. No Islão, portanto, nós temos os 5 pilares, acabam por ser os 5 pilares do Islão, onde temos o primeiro pilar, que é a fé. E a fé significa, neste caso, monoteísmo, que é o monoteísmo, apenas Deus existe e Deus é o único ser que tem capacidade de dar e tirar. Ou seja, E esse Deus chama-se? que nós em árabe dizemos Allah, porque foi uma religião que nasceu na Arábia, e então nós adotámos a língua árabe dentro de nós. O meu nome Zabir é um nome árabe, mas eu não sou árabe, sou indiano. No entanto, nós adotámos toda a terminologia árabe para dentro de nós, porque era a língua que o Alcorão foi revelado e, portanto, houve uma ligação que os muçulmanos tiveram em qualquer lado do mundo, independentemente da nacionalidade de uma pessoa, ele terá sempre um nome árabe, não pela língua árabe, mas pelo facto de estamos a falar de pessoas, personalidades que passaram pela história do Islão e tiveram também o nome árabe. E então o termo Deus, que nós dizemos em árabe Allah, é mais utilizado entre os muçulmanos pelo facto de, quando lemos o Alcorão, a palavra Allah aparece em árabe e não aparece Deus. No entanto, quando traduzimos, iremos traduzir sempre a palavra Deus. É o Deus de Abraão, é o Deus de Moisés, é o Deus de Jesus, portanto, é o mesmo Deus, é a continuidade, portanto, das outras religiões abrâmicas, e nós acreditamos que Ele é o único, é soberano, e temos também o conceito do destino, que é um conceito extremamente difícil de compreender, mas cujo resumo é que Deus decide efetivamente tudo. Naturalmente que isto abre portas para uma série de situações e de uma série de questões que podem levantar, mas o que o muçulmano acredita é que no fim tudo é de acordo com a vontade de Deus, e é para Deus que ele faz as coisas e é para Deus que ele deve efetivamente agradar. Depois, para chegarmos a este nível, ou seja, para que realmente uma pessoa possa chegar a porque isto é um patamar que se atinge com o tempo, e para chegar a este conceito em que ele desliga-se completamente de tudo e o foco dele é só Deus, ou seja, ele já não tem interesses, agendas, nenhum tipo de outros caminhos, se não chegar a este caminho de Deus, que é um caminho que nós chamamos que é muito parecido com o sufismo e com o esoterismo, portanto, onde realmente ele já não olha para mais nada senão Deus. Ele tem um estágio, e o estágio dele são os outros 4 pilares, que o segundo pilar é a oração, as 5 orações diárias, que permite que ele efetivamente liga-se a Deus durante 5 minutos ou 10 minutos em cada uma das orações, pois vocês devem ter visto aqui que nós temos aqui também os horários, e depois à hora da oração. Primeiro logo às 7 da manhã. Por acaso... Inverno. No inverno. No verão é às 4 da manhã. Pois, é isso. Porque nós seguimos o sol, o conceito do sol. Nós estamos a gravar de manhã porque às 2 da tarde... Às 2 da tarde já. E depois durante a tarde é rapidíssimo. As orações são rapidíssimas. Por causa, no inverno é completamente diferente. Mas isso é um estágio de meditação que ele faz para efetivamente chegar ao primeiro pilar, que é chegar a um ponto em que nada mais importa senão Deus. E ele, a partir daí, liberta-se, é independente, ele já não é dependente do valor material. As religiões todas andam todas à volta disto. O objetivo final, no fim, independente de se ser uma religião monoteísta ou politeísta, é chegarmos àquele momento em que só eu e Deus, e mais nada interessa. Depois temos o terceiro pilar, que é naturalmente o jejum no mês do Ramadão, que vai começar agora, se Deus quiser, em março de 2025, onde ali também a meditação pede, mas já é uma meditação muito mais longa do que uma oração, onde o indivíduo afasta-se da comida, afasta-se do entretenimento, afasta-se também do futebol, afasta-se de tudo, não é? E basicamente só foca a si próprio e o seu corpo para Deus. Depois temos também o quarto pilar, que é o Zakat, onde aí mais uma vez ele ajuda outros irmãos
a poderem tornar-se independentes e poderem também ter uma vida independente. Porque a ideia mesmo é isto, é cortar todas as correntes que nós temos da vida coladas a nós e nós podemos, em aspas, voar até Deus. Finalmente, o último pilar é a peregrinação a Meca, que é feita uma vez na vida, e onde também ele vai onde tudo começou. E porque acreditamos também na mística islâmica que um local tem uma energia, boa ou má, mas há rastros ali, da mesma forma como há rastros no espaço de tudo o que acontece, há um rastro que fica, também aqui no mundo também este rastro existe, estas energias emanam e então ele vai para Meca para buscar isso. Todos estes 4 pilares bem feitos, bem tomados, naturalmente há quem leva 50 anos de vida, há quem chega lá mais rápido, há quem chega, serve para chegar ao primeiro pilar, que é ele já não se interessa mais pelo mundo, ele simplesmente quer a presença de Deus e dizem que é muito boa. Eu ainda não consegui lá chegar, mas dizem que é muito boa e vamos esperar que chegamos lá. Isaac, e para os Bem, judeus... o judaísmo fundamenta-se claramente na Torá. O que é a Torá? Estamos a falar dos 5 livros de Moisés, os profetas, os apócrifos. Torá esta que é una e que nunca será, digamos que, modificada, e no princípio fundamental da existência de um Deus, de um só Deus. O judaísmo sustenta-se também, neste caso são os 3 pilares, na Torá, que acabei de falar, a Avodá, que é a oração, e no judaísmo temos durante a semana 3 orações diárias, uma dedicada ao profeta Abraão, outra dedicada ao patriarca Abraão, ao patriarca Isaac e ao patriarca Jacob, portanto a oração da manhã, a oração da tarde e a oração da noite. Ao sábado, no Shabat, que é o dia do descanso, temos mais uma oração que chamamos o acrescento, que não é dedicada precisamente só ao Shabat, e na verdade só temos um dia durante o ano em que temos 5 orações, ao contrário do Islão, que tem 5 orações diárias. Nós só temos um dia do ano, que é no dia de Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do grande jejum, em que nesse dia temos a 5ª oração, esta última, que é o selar, por assim dizer, que Deus nos dá para o ano seguinte, o ano que acabou de entrar umas semanas antes. E a 3º pilar, que é sustentado, é um bocadinho difícil de traduzir, Gemilut Hassadim, tem a ver essencialmente com Tzedakah, que vocês também têm muito essa palavra, Tzedakah, não é? Tzedakah, que é, no fundo, caridade, ou seja, estas 3 bases fundamentam o judaísmo. Agora, falar da Torá também é falar um bocadinho mais amplo, porque a Torá, no judaísmo, nós temos a Torá escrita, que é esta que eu acabei de falar, e a Torá oral, que na verdade é oral porque foi passada através das gerações aos anciãos e aos sábios. Estamos a falar do Talmud, da Mishnah, da Gemara. Esta Torá é una também, ou seja, no judaísmo a Torá tanto é escrita como é oral. Portanto, não há... Aliás, é na Torá oral, transcrita nestas obras, em que aparecem, na verdade, a maioria das explicações para alguns tipos de festas, de celebrações que acontecem. Mas há aqui uma situação que eu acho que era importante, se me permitirem falar, Sim, claro que sim. e que tem a ver com algo muito importante e interessante que tem a ver no judaísmo. Para o judaísmo, qualquer religião, qualquer homem, qualquer mulher que cumpra os 7 preceitos de Noé, as 7 leis de Noé, que estão escritas no segundo livro, no segundo capítulo, por assim dizer, do livro de Gênesis, terão a salvação. E se me permitirem em 30 segundos, Sim, claro. Não praticar idolatria, não blasfemar contra Deus, não cometer homicídio, não roubar, não cometer adultério e não manter relações incestuosas, e estabelecer tribunais, e não molestar os animais ingerindo um órgão retirado em vida. Estas 7 bases fundamentais das leis de Noé são, digamos que,
Por isso é que o povo de Israel, o povo judeu, nunca foi um povo proselitista. E não pode ser proselitista, porque, na verdade, este conceito é um conceito que para o judaísmo é uno. Qualquer religião, qualquer homem, qualquer pessoa que faça isto ou cumpra com estes preceitos terá um lugar no mundo vindouro, por assim dizer. Falar do judaísmo também será muito falar também de uma filosofia de vida, de uma história. O judaísmo eu costumo dizer que o judaísmo é muito mais que somente uma religião, para além de ter sido a mãe e o pai tanto do Islão como do cristianismo. Não nos podemos esquecer que Jesus era judeu, que Ismael era judeu. Portanto, a partir daqui podemos dizer que foi quase que o princípio de tudo, por assim dizer, pelo menos na base das religiões de cariz abrâmico, por assim dizer. Se me permitir só rapidamente falar um bocadinho também sobre, não sei se viremos falar, com certeza que iremos falar sobre isto, das etapas que tem havido no diálogo interreligioso. Fica para a segunda ronda, pode ser. De que forma é que depois nos encontramos todos nesses tais valores e nas diferenças? Duarte, e para os católicos? No fundo, quer dizer, é como dizia o Isaac, nós descendemos, chamamos aliás os nossos pais, de todo o povo judeu, toda a história que aconteceu com a revelação de Deus a Abraão, aquele chamamento que introduziu na história da humanidade uma experiência de encontro com Deus, de aliança, e essa aliança para nós é o ponto de partida de tudo. Portanto, nós não somos só... Temos esta comum humanidade, que eu dizia há pouco, de todos procuramos a Deus, mas a certa altura reconhecemos que Deus também nos procurou e também veio à nossa procura. E, portanto, há aqui uma descoberta que também é um encontro, não é? Portanto, para nós isso é o ponto de partida que depois vai dar, digamos assim, a grelha de leitura de todo o resto da história. Agora, nós temos a consciência de que a história da humanidade está marcada pelo pecado. E, portanto, há aqui um mistério, que, por um lado, acreditamos e experimentamos que Deus nos criou à sua imagem e semelhança e, portanto, há qualquer coisa de maravilhoso em cada ser humano, e cada nascimento é sempre a expressão disso, é sempre a expressão de uma maravilha, de um espanto, de uma esperança. Por outro lado, também acreditamos que este ser humano não é só o indivíduo, mas é uma comunhão, por isso também para nós é tão importante dizermos que Deus é um único, é um só Deus, mas é misteriosamente três pessoas. E isto, que pode parecer escandaloso, mas que alguns apressam-se a dizer são três deuses, não são três deuses, é um só Deus, mas a unidade deles é tão grande que formam, de facto, uma só natureza, o que para nós, por ser transcendente, não conseguimos descrever totalmente, mas conseguimos reconhecer que há aqui uma grelha de leitura de tudo o que é a humanidade, da comunhão que nós desejamos, se acreditamos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que é Trindade, que é comunhão, também a comunhão será o objetivo, o destino último da nossa vida. Portanto, este pecado que entrou como ruptura, desobediência, vontade do homem fazer o mundo sem Deus, introduziu uma ferida na humanidade e por isso toda a história, que desde Abraão até cá, é também uma história de redenção, de salvação e de procura de curar esta ferida, de introduzir no coração do homem uma transformação tal que ele possa, de facto, voltar a estar em paz com Deus e na serenidade no sábado último, que é este paraíso onde a comunhão com Deus é total. Por isso, na nossa história, a certa altura, o pecado, de facto, tornava-se... Nós podemos dizer, não faças isto, não faças aquilo, mas depois há uma tendência, há uma concupiscência, como às vezes se diz, ou uma tentação de fazer o contrário. Como é que se faz para curar o coração do homem? E, de facto, é um dom que é uma pessoa. E, por isso, o cristianismo define-se como um encontro com Jesus Cristo, que nós acreditamos não ser simplesmente um profeta, um homem grande e de Deus, mas ser aquilo que ele disse de si mesmo, quer dizer, eu e o Pai somos um.
quer dizer, acreditais em Deus, acreditai também em mim. Portanto, esta provocação que Jesus faz de dizer, que nos leva depois a perceber que, de facto, em Jesus nós temos o definitivo, a revelação última. E não é só no que Jesus disse, é no Jesus que está vivo, porque esta é a grande novidade, é que Jesus não só acreditamos que seja a última aliança, a definitiva, mas também a eterna, quer dizer, que venceu a morte. E por isso ele morreu na cruz, e nesta morte não entendemos só uma questão de justiça, de tensão, mas de oferta, de dom. Ele deu a sua vida, e deu a sua vida a esta humanidade pecadora que queria ser redimida, e por isso venceu a morte, e a ressurreição de Jesus abre, de facto, um horizonte totalmente novo na história, e é essa experiência que nós acreditamos que nos define hoje. Por isso, estas 3 etapas da aliança com Abraão, que nós somos herdeiros, e toda a história judaica, toda a Sagrada Escritura do Antigo Testamento, é comum também ao povo judaico, e tantas coisas também estão refletidas no Alcorão, mas depois esta chegada de Jesus que transformou a história, e por isso quem adere na sua fé a Jesus recebe a vida que Jesus dá, e por isso temos agora esta última etapa da história em que vivemos, a história, o tempo da Igreja, em que acreditamos que seja já o tempo finais da história. Depois disto haverá o fim dos tempos, que é a plenitude da vida. Portanto, a Igreja define-se um bocadinho a sua história assim. Depois, na prática, como é que isto se vive? Quais são os pilares, para dizermos assim, da nossa experiência de fé? Vivermos a relação com Jesus, com Jesus vivo, e, portanto, os sacramentos, desde o batismo, que é a porta de todos os sacramentos, pelos quais nós renascemos, a morte e a ressurreição de Jesus comunica-nos a sua vida, e depois toda a experiência da vida da Igreja, que é marcada também pela missa, chamamos a Eucaristia, para nós católicos, a missa dominical, que recorda o dia da ressurreição de Jesus aos domingos, é de facto ali o momento fundamental do alicerce da nossa fé, embora entendamos que toda a manhã digamos assim, é anúncio de Jesus Cristo, é anúncio do sol nascente, é anúncio de uma vida nova, anúncio de uma esperança, e por isso a tradição da Igreja tem várias orações, mas depois também depende um bocadinho, digamos, das funções dentro da vida. Os leigos têm umas obrigações, os clérigos têm outras, os monges têm outras, também conforme a sua própria vocação, mas é comum esta coisa de oração matinal, depois a oração ao pôr do sol, não é? E depois a oração à noite, e muitas vezes os monges têm também a oração noturna e têm a oração ao meio do dia, que são muitas vezes com os Salmos, que é um livro do Antigo Testamento, e nisso é comum, que no fundo é a oração que o próprio Jesus fazia, e fazendo sua também nos ensina a fazer nossa, mas depois também com os Evangelhos, que é a história de Jesus, que nos ajuda não só a perceber o que é que ele fez, mas o que é que ele está a fazer na nossa vida. E por isso a experiência de cristã é muito presente, não é só do passado, e portanto está marcada por isso. Portanto, eu diria que estas coisas. Depois temos a vida moral, portanto, quase qualquer religião, enfim, todos nós aqui temos, digamos assim, um pilar que é a vida moral e outro pilar que é a vida do culto, ou digamos assim... Valores éticos e morais. Temos os valores éticos, morais, e depois temos também a parte, digamos, religiosa, litúrgica, como quiser, e a parte moral, nós, de facto, os 10 mandamentos que foi revelado a Moisés são o ponto de referência. Mas é verdade que nós, a certa altura, fomos provocados por Jesus com as chamadas bem-aventuranças, quando Jesus, bem-aventurados os pobres, porque Deus é o reino dos céus, bem-aventurados os mansos, porque conhecerão a terra, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração. De repente há aqui uma positividade, digamos assim, que nós percebemos que a nossa vida moral não é só o que eu não posso fazer para não me portar mal, mas é o convite a uma santidade. E aí já é um grande desafio à nossa liberdade, porque temos que fazer escolhas diárias e Deus promove a nossa liberdade, portanto está sempre à espera do nosso sim, mas podemos dizer o nosso não. E portanto há assim, e às vezes caímos e depois levantamos-nos. E por fim, dizer o último pilar fundamental da nossa experiência de fé é de comunidade. Já fui mais ou menos dizendo, mas de facto a vida cristã tem uma vida pessoal, interior até, de oração, de reflexão, mas depois é muito experiência comunitária. Nós não temos
Aliás, na Igreja nós não dizemos a minha fé, dizemos eu tenho a fé da Igreja, eu participo da fé da Igreja. Portanto, de certo modo, é uma fé que é comum aos outros. E, por fim, nós temos, eu não lhe chamaria proselitismo, mas uma missão. Quer dizer, aquilo que nós recebemos não é para ficar connosco, é também para partilhar com os outros. E por isso, quer na caridade, quer na evangelização, há aqui um bocadinho de missão. Mas se me permitir, 2 pontos, rapidamente. A questão de Jesus é fundamental de perceber-se. É Jesus que faz, na verdade, a separação entre o aparecimento de uma nova, chamemos-lhe de uma nova religião, mais tarde católica, maior, digamos, dentro do cristianismo existem várias denominações. E tem a ver com o quê? Com o Messias. O povo de Israel, o povo judeu, continua a aguardar a vinda do Messias. E para nós já chegou o Já Messias. chegou. E nós continuamos a aguardar. Agora, quando ele vier, e esperemos que venha o mais rápido possível, até podia ser hoje, de preferência, aí resolveremos um bocadinho a dúvida. Será o mesmo? Será outro? O que nós acreditamos é que já veio o Messias, mas também acreditamos que o Messias é mais do que aquilo que se estava à espera. Portanto, de repente, há qualquer coisa de inesperado nesta divindade de Jesus, mas que, insisto, não é outro Deus, não é que há o Pai e depois o Filho, que são 2 deuses. Há o Pai e o Filho que estão numa comunhão tal com o Espírito Santo, que é um só Deus. Portanto, nós falamos, por isso, da encarnação do Deus. Deus encarnou. Isto é o inesperado, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, é tão palpável na vida que é muito difícil depois, quando se experimenta, de negar. Sra. Carla, e para os hinduísmos? O hinduísmo é completamente diferente, é uma filosofia muito complexa, para poder dizer em 10 minutos. Mas vou tentar resumir isto em etapas, ou em pilares, como queiram chamar, e dizer que para o hinduísmo existe apenas um Deus e diferentes entidades divinas a quem chamamos os avatares. Portanto, a ideia... São milhares. Diga? E são milhares. Sim. São muitas entidades divinas. O que é que isso quer dizer dos altares? Altares é a descida da mesma entidade divina à Terra quando o homem se porta mal, entre aspas, ou não cumpre as leis de Deus. Deus, por si só, vem à Terra para corrigir e para dar mimo a quem cumpre. Portanto, essas diferentes imagens que nós estamos habituados a ver nas nossas igrejas faz-nos pensar que o hinduísmo é politeísta. Não é, é monoteísta. As imagens são diferentes etapas da mesma entidade divina aqui nesta Terra. O que é que isso nos dá direito a? Dá-nos direito a uma liberdade de escolha com quem eu vou me relacionar sob o ponto de vista espiritual. Portanto, eu escolho aquilo que me toca mais e chego. O que eu, no fundo, eu quero é chegar a Deus. Portanto, é essa a principal diferença. Depois acreditamos que cada pessoa são 2 entidades completamente diferentes. Uma fisionomia humana, corporal, feita de beijos humanos, e outra, a parte espiritual que nós já temos, que é o alma. E a nossa vivência aqui, segundo o hinduísmo, é não só preocupar-nos durante a nossa vivência em crescer, ser alguém profissionalmente, pessoalmente, profissionalmente, mas ao mesmo tempo começar a fazer a nossa alimentação, o nosso crescimento espiritual. E porquê isto? Porque eu, segundo o hinduísmo, quando morro, vou ser responsável por aquilo que fiz nesta minha vivência cá. E essa minha vivência cá vai ser julgada, que é para depois ser ocupada. Portanto, quando eu morro, morre a parte material, mas a parte espiritual não morre. Ela vai sair do corpo e vai encontrar um outro corpo. E é nessa filosofia, segundo o hinduísmo, quando eu morro, essa parte espiritual sai, vai ocupar outro corpo para cumprir com aquilo que tem que cumprir ou pagar os karmas que fez. Portanto, acreditamos em que no ciclo de vida, morte, vida, e o que nós temos de fazer como ser humanos, que é a importância que o hinduísmo dá ao ser humano, é só nessa forma de ser humano que eu poderei
praticar ou crescer espiritualmente a ponto de chegar àquilo que disse o Senhor aqui de Islão, que tem que desligar-me por completo dos bens materiais e encontrar o reino de Deus, que nós não sabemos como é que é, mas quando nós conseguimos chegar, é um mar de rosas que se consta quem chegou lá e quem vê lá. Portanto, é essa a minha missão como ser humano, sob o ponto de vista humano. Portanto, acreditamos num só Deus e diferentes altares, acreditamos na separação do corpo e da alma, acreditamos na reencarnação e a finalidade de ser humano é chegar a essa libertação que se chama o MOX. Pronto. O que é que eu faço durante essa minha vivência cá, ou como é que eu me lido, como é que me conduzo para poder encontrar essa libertação? Para isso, temos as nossas orações, faz parte das orações, como todos nós, orações essas que são matinais, 2 vezes ao dia, não necessariamente fazem parte das orações irem para os templos. Cada hindu tem na sua casa um espaço, conforme as condições da casa, para poder fazer as suas orações. É uma oração matinal, é uma oração da noite, em que ou fazem individualmente ou fazem em família, principalmente do fim do dia será em família. E o que é que isso quer dizer? Ao fim do dia, depois de um dia de trabalho, os familiares juntos para fazer uma oração. Há um encontro espiritual, um encontro das pessoas que faz com que as pessoas possam ter uma harmonia ou criar uma harmonia entre os entes familiares. É o que importa. Segundo o hinduísmo, se a família tiver um suporte familiar muito forte, tudo o resto é melhor, porque a sociedade é melhor, o país é melhor e isto contribui para uma sociedade mais sã. Portanto, é isso. Agora, em questões de em que consta o nosso crescimento espiritual? Consta em orações, consta em leituras épicas, temos também o nosso jejum, não tão rigoroso como os irmãos fazem, temos o jejum sim. Também aqui nada é obrigatório. Eu faço o jejum porque eu sei porque é que eu quero fazer o jejum, qual é a finalidade do meu jejum. E o que é que eu entendo pelo jejum? No jejum eu tenho que me desligar um bocadinho do meu dia-a-dia igual a comer ou anjo e não sei o quê, mas ter a maior parte do meu tempo dedicado a Deus. Temos esse jejum 2 vezes por mês, mas também temos um mês, igual ao Ramadão, não tão específico, mas temos um mês em que é um mês inteiro dedicado a leituras, as orações, as celebrações religiosas. Ao fim é um calendário específico de 30 dias, é um calendário lunar e, portanto, há um desfazamento em consideração com o calendário gregoriano e, portanto, é de 2 anos e meio, o calendário hindu tem um mês extra, que é também dedicado a Deus. Portanto, é como nós convivemos, como nós pensamos que nós não somos nada sem Deus. Deus é o nosso pilar, é para Ele que nós devemos ir, é isso que nós temos de fazer para poder atingir o Deus. Isaac, e agora vamos ao diálogo interreligioso, até numa altura, numa época em que emergem, renascem extremismos, radicalismos. Bem, o diálogo interreligioso, ponto número 1, deve ser um instrumento e uma ferramenta para a paz e nunca para a guerra. Essa é, digamos que, acho que é comum, todos nós pensamos assim. O diálogo interreligioso, então, com o judaísmo, tem tido, na verdade, particularmente com os nossos irmãos católicos, um avanço enorme desde João Paulo II, traduzida depois por Papa Bento XVI e hoje em dia com o Papa Francisco. Ou seja, tem havido uma evolução enorme. Com o Islão também, mas o Islão, como o Sheikh vai com certeza falar, o facto de haver Sheikh, os sunitas e os xiitas, há ali não há um... Aliás, como no judaísmo também não há uma entidade
una, digamos, para possa congregar. Voltando um bocadinho também à questão, não só indo de encontro com o diálogo interreligioso e um pouco daquilo que o padre Duarte acabou de falar há uns minutos, quando disse que o catolicismo poderia ser chamado de proselitista, por assim dizer, mais ou menos. Missionário, diríamos assim. Mais ou menos. Eu estou-me a recordar de algo muito interessante, que foi um documento passado pelo Vaticano há poucos anos, se não me engano, há 2 ou 3 anos, em que é dito claramente: não ireis converter os judeus porque eles fazem parte da salvação. Corrijo? Sim, a questão do proselitismo para nós é interpretado sempre muito como não se pode forçar, nem se pode obrigar, nem se pode ameaçar, porque a conversão tem que ser uma experiência de liberdade. Não, tem que ser e, por outro lado, coração. Não se pode partir do pressuposto que uma pessoa que leva a sua religião a sério está condenada se não for católica. Nós acreditamos que, apesar de eu dizer que estou convencidíssimo que estou no caminho certo, não posso dizer que os outros também não estão. Que os outros, estando no caminho que eu não considero certo, não chegam ao mesmo destino. Mas concorda comigo que durante a história isso não aconteceu. Não, isso é para lá e para cá, sim. Não aconteceu. Ou seja, eu penso que o caminho do diálogo interreligioso foi um caminho que se está a fazer, que se continua a fazer e que merece muito mais interesse global, por assim dizer. Tanto mais que é importante percebermos também quem é que faz o diálogo interreligioso. Qual é o interlocutor do diálogo interreligioso? Qual é que é? Estou-me a lembrar, por exemplo, em Abu Dhabi, onde pouco se fala, eu pelo menos pouco ouvi falar aqui na comunicação social portuguesa, em que foi construída uma igreja, uma mesquita, uma igreja e uma sinagoga no mesmo local, correto? Ou seja, são passos que se foram dando e que se estão a dar e que, na verdade, têm que continuar a ser feitos. Discutir a religião não é discutir outra vez o que nos, digamos que divide, mas sim aquilo que nos é comum e que é fundamental. E se permitir, eu acho que não tenho muito tempo mais, há uma oração que nós dizemos diariamente, vou dizê-la rapidamente, são 30 segundos, em hebraico e vou traduzi-la. Ose shalom bimromav, uyase shalom alenu, veal kol amo Israel, veimru amém. Ou seja, uma coisa acima de tudo, que para Israel, para o povo judeu e para todo o mundo, haja paz. Nós dizemos isto, recitamos isto 3 vezes, pelo menos 3 vezes por dia. E é fundamental este diálogo para alcançarmos esta verdadeira paz. Não só a paz física, por assim dizer, de acabar com conflitos bélicos, mas também uma paz espiritual e uma paz interior que nos faça sermos o que Deus quer, que sejamos melhores e mais próximos para com Ele. Sheikh. Bom, eu acho que nós temos que falar nisso num ponto de vista histórico. As religiões, quando ocupavam cargos de ministros, tinham poder. O Islão teve até 1920, pertencia, portanto, havia um califado, o califado otomano, o califado abássida, enfim. Dentro desses califados havia os ministros que eram os homens de Deus, eram os eruditos. Esses indivíduos tinham capacidade de, através da religião, gerir toda uma sociedade e fazer os tais diálogos interreligiosos. O que se passa hoje em dia é que a religião, tanto as 3 religiões, aliás, as 4 religiões que estão aqui sentadas, a nível de ministerial já não mandam em nada. São apenas locais espirituais, são mesquitas, são templos, são igrejas, mas não têm capacidade vinculativa para fazer muito mais. Quem trabalha, normalmente, o conceito da sociedade já são, em aspas, os políticos, não somos nós. E depois, quando as coisas correm mal, atira sempre em cima de nós. Ou seja, nós temos que ir limpar todo o problema quando é feito, mas quando essas situações, essas decisões são feitas, ninguém olha. E depois querem realmente que haja um diálogo. O diálogo interreligioso fazia sentido quando, efetivamente,
todos os religiosos tinham poder. Hoje não têm. Os religiosos hoje são funcionários de mesquitas ou de templos ou de uma sociedade, mas não têm capacidade para gerir e capacidade para mandar. E então isto perde-se um bocadinho. Depois é natural que, agora, se nós olharmos para o passado, sempre as religiões todas deram-se muito bem. Enquanto os muçulmanos reinaram no mundo, reinaram no sentido a nível califado, sempre houve um bom relacionamento com a comunidade judaica, com a comunidade cristã, com a comunidade hindu. Os muçulmanos reinaram 1000 anos na Índia, mas não andaram ali a acabar com o hinduísmo. Pelo contrário, mantiveram efetivamente o hinduísmo. Temos casos, agora estamos a chegar à época do Natal, e nós temos... Já vamos depois do Natal. Mas nós temos casos em que os próprios califas e eles respeitavam essas festas, enviavam prendas para as comunidades que não eram muçulmanas, mas eles tinham poder, eles tinham capacidade de gerir. Hoje em dia nós vivemos numa época em que, quando as coisas estão a correr bem, ninguém olha para as religiões. Quando há decisões para serem tomadas de invadir um país, ou de invadir uma cidade, ou de criar uma revolução, as religiões não são consultadas. São consultadas mais tarde, quando o prejuízo está feito, e então vamos olhar quem é que eles são. Eles são judeus. Eles são cristãos. Eles são muçulmanos. E depois, as religiões, coitadas, têm que vir lá rapidamente tentar resolver e dizer, não, mas nós não dissemos para fazer isso e tudo mais. Portanto, é uma situação... As guerras que são travadas são pelo poder, não pela religião. São do poder, não são da religião. Não são usadas às vezes. São usadas. Porque eu Essa pergunto, é que é a questão. Há 1000 anos atrás, havia guerras? Havia. Mas há 1000 anos atrás, a capacidade de matança não era como hoje em dia é. E as religiões já existiam na altura. Já havia Islão, já havia cristianismo, já havia tudo. Então, é uma situação ingrata que nós temos, em que não somos consultados para tomar decisões, mas depois, quando as coisas são feitas, que vocês têm uma guerra de há 1000 anos atrás. E depois não sabemos a história. A história nos ensina que os muçulmanos e os judeus viveram juntos durante centenas de anos, sem problema. Com o cristianismo, a mesma situação. Com o hinduísmo, também a mesma situação. E vice-versa. Só que, às vezes, depois é preciso arranjar o bode expiatório e não há nada melhor que a religião, porque não vai estar ninguém lá para o defender. Aliás, nós aqui em Portugal tivemos essa situação. Sim. Perseguição aos judeus e aos muçulmanos. Sim. Durante a Inquisição. Os muçulmanos viveram com os judeus. 1492 foi quando cai Granada, mas até 1710 muçulmanos e judeus viveram às escondidas aqui. E até aquele conceito de, quando você chega a uma taberna, vê uma perna de porco à frente, os muçulmanos e os judeus punham de propósito Era alheira? à entrada. Eram as alheiras? Exato. Sabe porquê? Porque o fiscal, quando entrasse, dizia, eles não são. Porquê? Porque o porco era uma carne que nem mas não era porco, aquilo não era porco, era uma alheira. Pronto. Começaram a fazer as alheiras. E depois, embaixo era a mesquita. Ou seja, eles faziam a mesquita embaixo, a sinagoga embaixo, e lá em cima faziam uma espécie de uma taberna para camuflar. Viveram. Mas agora, vamos dizer, o cristianismo disse isso? Claro que não. O cristianismo nunca disse isso. E depois foram decisões tomadas pelos homens. Porque o cristianismo, o Jesus não ensinou, e para nós Jesus também é o Messias, nós acreditamos que ele voltará antes do fim do mundo, portanto também estaremos efetivamente atrás dele, e depois há todas as profecias que dizem que ele virá numa mesquita e como é que vai ser, enfim, aquela mesquita ainda hoje já está feita e tudo, mas Jesus não disse para fazer isso, tal como Moisés, David, Salomão também não disseram, tal como os nossos irmãos hindus, os Vedas também não dizem isso. Isto depois é aproveitado por toda a gente, porque alguém tem que arcar com as culpas. Então a culpa é sempre a da religião. Padre. Bem, eu diria, de facto, as religiões são experiências também de pessoas e de comunidades. E, portanto, ao longo da história, não há dúvida que, às vezes, aquele grupo de pessoas pode fazer uma interpretação da sua fé, da sua religião e tornar-se violento. Agora, eu distinguiria o que é um diálogo interreligioso, digamos assim, oficial, doutrinal, que é difícil. Quer dizer, podemos estar aqui e partilhar um bocadinho cada um a sua fé, mas este diálogo no sentido de vamos tentar juntos arranjar aquilo que diluir as nossas diferenças, eu acho que isso é complexo, não é bem isso o objetivo. Agora, existe um diálogo de quem vive, de convivência, não é?
somos vizinhos, somos concidadãos, estamos na mesma cidade, estamos no mesmo país, temos interesses comuns e vamos nos pôr em conjunto para tentar juntos resolver estas nossas dificuldades, os nossos problemas, temos uma convivência de paz, pacífica e, sobretudo, também livre para podermos também cada um desenvolver-se. Portanto, são dois níveis de diálogo, um diria mais institucional, o outro mais informal, e este informal é fundamental, porque também é aqui na informalidade que muitas vezes podem nascer os ódios, as guerras e as tensões, quando, portanto, entre vizinhos pode haver muita boa vizinhança ou má vizinhança. E nisso, acho que todos nós responsáveis das religiões, das várias religiões, temos um bocadinho a obrigação também de aumentar a benevolência e a bondade das pessoas, portanto, pregando sempre, pregando a paz, pregando o diálogo, pregando o amor e a caridade. Também me parece que há um diálogo, digamos assim, mais prático, que é, vamos juntos ajudar os pobres, vamos juntos arranjar programas de acolhimento dos imigrantes, vamos juntos defender a família, juntos também nesta sociedade muito secularizada, em que parece que Deus é assim uma questão privada e nós dizemos não, a experiência religiosa tem uma dimensão pública, visível, através dos edifícios, através da nossa presença, através do nosso contributo para a sociedade, atende para as nossas opiniões sobre a forma como se governa. Portanto, e juntos podemos defender este direito de liberdade religiosa, não simplesmente no direito de podermos existir, mas no direito também de podermos intervir, não é? de agir e de estar presente. Portanto, há aqui muita coisa que o diálogo nos pode também ajudar, sem termos que entrar necessariamente a dizer os detalhes, que não são detalhes, não é? Que são fundamentais para nós e por isso são difíceis da gente de ceder, mas que são as verdades da nossa fé. Depois há um diálogo pessoal que às vezes leva à conversão. Isso aí, portanto, no diálogo, se começa a ficar interpelado por uma religião A ou B e de repente muda de religião, há aqui uma provocação, uma conversão, que é preciso ter razões para isso e pronto, e nós acreditamos que uma liberdade também pode promover este direito, digamos assim, a mudar a religião. Portanto, este diálogo eu creio que é um ambiente fundamental para se poder viver em liberdade, para se poder também contribuir para o bem da sociedade e portanto, para evitarmos as guerras, sem ter que necessariamente entrar num relativismo, não é? Que a guerra é porque isto é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Não somos a mesma coisa, mas a forma de mostrarmos as nossas diferenças não tem que ser à tareia. Portanto, é um bocado essa dica. Soricala. É sim, para o hinduísmo o diálogo interreligioso é muito importante e isso é uma noção que vem batida há muito tempo. Eu parti do princípio de dizer que o universo é uma família e, portanto, segundo os nossos líderes, o diálogo interreligioso faz com que as confissões possam conversar entre elas. São todas diferentes, mas há sempre pontos em comum. Portanto, o diálogo entre as diferentes confissões faz com que haja um respeito, uma tolerância para cada um e, portanto, possamos viver em harmonia. Há bocado estavam a falar de Abu Dhabi e temos um exemplo prático agora, inaugurado um templo em Abu Dhabi, um templo numas terras árabes, portanto, um templo hindu, em que todos os outros intervenientes são todos de confissões diferentes. Mas todos trabalharam para o mesmo fim. Portanto, para a construção de um templo hindu, contribuiu os árabes que nos deram o espaço para a construção, os arquitetos, eu não tenho bem a noção do coisa, mas aí tem. Os arquitetos eram cristãos, os consultores eram chineses que não tinha religião. Os sikhs faziam parte do projeto daquele templo. O engenheiro civil era um budista, os contratores das coisas eram persas e a comissão responsável pela igreja eram jains. Portanto, isto foi uma maneira de mostrar que podemos construir todos juntos para a mesma finalidade, desde que haja esse diálogo, desde que haja compreensão. É um tempo que hoje marca como as religiões unidas podem fazer um marco no nosso mundo. Ainda temos cerca de 15 minutos. Eu gostava de, nestes 15 minutos, tentássemos
não adivinhar, porque o comportamento humano faz de muitas dinâmicas, mas será que 2025, Sheikh, vai ser um ano em que vamos procurar a paz ou vamos privilegiar a guerra? Vem aí um ano mais pacífico ou um ano mais agressivo? Eu espero que seja um ano mais pacífico, porque 2024 tem sido um ano muito, muito, muito mau mesmo. E a vida humana tem sido... quer dizer... Eu disse 15 minutos, mas são 5, peço desculpa. Pronto. Pois. Mas eu espero que seja um ano melhor. Um bocadinho mais. Eu espero que seja um ano melhor, até porque este ano de 24 não foi um bom ano. A nível de guerras e a nível de... Em geral, estou a falar no global, não foi efetivamente um bom ano. E eles dizem, não é? Há uma passagem do Alcorão que diz que depois de um mau ano vem um bom ano. Portanto, eu espero que realmente 2025 realmente seja um ano melhor, onde realmente as pessoas possam efetivamente ter aquilo que chama-se dignidade e poderem viver realmente em paz, ou poderem não viver com medo do que o que é que pode acontecer logo a seguir. Porque eu acho que o mundo em geral quer paz. Eu acho que todo o mundo efetivamente quer paz. Mas o mundo em geral não tem na mão os poderes que alguns têm. E esses alguns vão efetivamente puxando e puxando as suas agendas. O que é que o povo em geral deve fazer? Eu acho que é aquilo que nós devemos dizer aqui. Nós temos que olhar uns para os outros e respeitar uns aos outros. E não olhar só eu fiz isso e aquele fez isso. Não, é tentarmos realmente estarmos juntos uns com os outros, mas acima de tudo ter respeito. E eu noto que isto até entre nós, mortais comuns, não acontece. Há sempre uma desavença qualquer. Nós muitas vezes criticamos os que estão lá em cima das barbaridades que fazem, mas às vezes há aquelas pequenas barbaridades que também nós no dia-a-dia fazemos. Nós criticamos, ele desviou milhões de um lado, mas às vezes, muitas vezes nós por 5 euros vamos roubar alguém, ou vamos mentir, ou vamos fazer algo competente. Se tivéssemos naquele pedestal... Acesso aos 5 milhões? Eu realmente acho, eu falando de mim próprio, conhecendo de mim próprio, se eu estivesse naquele local, se calhar fazia pior. Por isso ainda bem que eu estou aqui em baixo. E é melhor ficar aqui em baixo, Deus me proteja aqui em baixo. Porque, na realidade, é fácil criticar os que estão lá em cima e que estão a fazer as coisas mal, mas também nós olhamos no dia-a-dia, vemos coisas que realmente não é bonito de se ver, quando na realidade devemos ser todos iguais. Isaac. Bem, eu espero que, sinceramente, que o próximo ano, 2025, o ano civil, porque nós temos também o nosso próprio calendário que está um bocadinho mais adiantado, seja realmente um ano de paz, de prosperidade, de saúde e aproveitando este pouco tempo que tenho, há uma curiosidade este ano civil 2024, nós celebramos a festa de Hanukkah, a festa das luzes, que este ano, de acordo com o calendário judaico, a primeira noite do Hanukkah é no dia 25 de dezembro, calha precisamente no Natal. O que é que celebramos rapidamente nesta festa? A rededicação do templo, depois de ter sido profanado pela civilização helénica, e o milagre da luz. O que é o milagre da luz? O candelabro que se acendia no templo só podia ser aceso com azeite puro. Encontraram somente um pequeno potezinho de azeite não violado, por assim dizer, e esse pequeno potezinho de azeite acendeu o candelabro do templo durante 8 dias, que era o tempo que demorava a vir o azeite, chamemos mais puro, para o templo. E o meu desejo é que, e nestas noites de Hanukkah, vamos acrescentando sempre uma luz. No dia 25 acendemos uma luz, no dia 26 outra luz, durante 8 dias. E o meu desejo é que estas luzes iluminem as nossas vidas, os nossos lares, os nossos corações, para um ano realmente de paz e fraternidade. Padre. Bom, para nós, o ano 2025 tem a sua peculiaridade, que é um ano jubileu, chamamos assim. Portanto, de 25 a 25 anos, recordando o nascimento de Jesus, é um ano jubilar, que tem toda uma raiz do Antigo Testamento, do jubileu, que é um momento de festa, de perdão,
de reconciliação, de descanso, que vais lembrar o sábado como o dia de descanso, o sábado dos sábados. Agora, portanto, este ano, e o Papa Francisco convidou que o tema geral, que toda a Igreja ligasse, fosse peregrinos de esperança. Então eu começo o ano 2025 como um peregrino de esperança, portanto, e nesse sentido um peregrino da esperança para a paz, certamente, para a paz que seja resolução de conflitos, e acho que é difícil, quer dizer, o coração do homem tem que estar predisposto e disponível para isso, mas há uma paz que pelo menos que seja o calar das armas, e depois há uma paz que é a resolução dos conflitos, e que haja um caminho que se vá fazendo, e eu tenho a esperança nisso. Também me parece que, como estou de acordo com o Sheik que dizia, nós não é só os problemas grandes, também nos problemas pequeninos, nas famílias, nas empresas, nas escolas, nos grupos de amigos, que haja de facto uma esperança que cresça. Portanto, eu espero que o 2025 tenha esta marca positiva de esperança, que portanto não é esperar que o 2025 esteja tudo resolvido, mas que haja sinais de esperança, que haja sinais de que as coisas estão a melhorar. Sra. Cala. E assim, segundo o hinduísmo, nós estamos a passar uma época má, uma época do Kali-Yuga, e que considera-se uma época de guerras, uma época de desastres naturais, que faz parte da humanização do ciclo do universo, mas que, porque o homem esqueceu a Deus. Portanto, temos que caminhar num caminho de Deus. Isso faz-se dia a dia, não só pelas diálogo interreligioso que faz parte, mas também uma interiorização de cada um de nós para poder modificar. Eu não vou dizer faz isto ao outro quando não fizer a mim. Portanto, tem que passar na mudança minha para poder modificar o mundo. Tem que passar por mim. Portanto, é essa interiorização que temos de fazer. Temos de pensar que nós não somos donos disto, temos quem nos comanda, que é Deus, e, portanto, temos que ir a esse caminho para podermos atingir o que nós queremos tanto, que é a paz. Sra. Cala, Duarte, Zabir, Isaac, um enorme obrigado pela simpatia que tiveram. Obrigado por partilharem connosco 60 minutos de um diálogo interreligioso e que este 2025 traga as tais luzes de paz e que o Deus, ou os deuses em cada um, acreditamos, nos façam percorrer esse caminho de não privilegiar a guerra, mas sim de procurar essa mesma paz. E depois também há a paz interior. Obrigado pela vossa simpatia. Obrigado também, mais uma vez, à comunidade islâmica por nos ter desafiado a fazer estes 3 programas aqui na Mesquita Central de Lisboa, debaixo desta cúpula lindíssima, nesta sala de oração. Obrigado por terem estado connosco também nestes 3 programas. Saúde e um bom ano.